ciência todo dia. Nós estamos vivendo em uma simulação. Vamos ver. Ele mostra o Viver é lado uma mais científico da experiência coisa. muito esquisita. Olá, ó. A gente nasce meio que sem saber nada. E nós gritamos, choramos, até perceber que não adianta. E aí depois nós aprendemos a falar, a andar, a comer, a brincar. Puxa a televisão E dessa daí, então velho. chega um belo dia, Dá um para burro algumas nela pessoas pra na funcionar. infância, em que nós perguntamos por que eu existo? Ou ainda, de onde eu vim? Essas são questões inevitavelmente vagas. Talvez elas até pareçam sem sentido no Matrix, primeiro esse momento. aqui é o Senhor Matrix. Mas elas são perguntas muito difíceis de responder. E mais difíceis ainda de aceitar que nós não temos uma resposta definitiva. Nós queremos respostas, explicações, nós queremos saber de tudo sobre tudo. Mas nós estamos sempre descobrindo que nós sabemos cada vez menos. Essa Verdade. dúvida já fez com que as Então, pessoas o se segredo é nem perguntassem sobre a procurar saber. própria natureza da nossa realidade. É. Ou Eu seja, sem doida. será que essa eu vida tô que buscando saber, eu tô vivemos descobrindo que eu sei é pouco, eu mesmo não real? quero nem saber mais nada, ou não. ela é apenas um sonho? Talvez eu vou acordar daqui a pouco e descobrir que esse vídeo inteiro foi apenas um sonho. Ou quem sabe uma ilusão psicodélica. Daqui a pouco vocês Ou vão até mesmo acordar uma e ver que a simulação live era só um computacional. sonho, galera. Essas ideias estão nem muito existo. presentes no nosso imaginário coletivo. Nós temos obras falou que eu ficcionais tava assistindo a live populares do só cara, sobre isso, precisa abrir como o o- filme Matrix. E também não é uma plataformas, ideia né? recente, já que ao longo da história existem diversos exemplos de desafios à realidade. também, só que Isso é, de pessoas que colocaram em xeque o que é ou não é real. Um caso conhecido é o gênio maligno de Descartes, proposto em Pera aí, 1641. A Pera ideia dele é aí, que existe pô. uma criatura maligna que coloca Protagonista todos os seus aqui, pô, vou esforços transcender a para me matéria. enganar sobre o que é real. E para isso, esse ser cheio de poderes Pô, vai faz ser armadilhas que pesado, hein? criam ilusões sobre a realidade. Isso inclui os nossos sentidos sobre o mundo. Aquilo que nós vemos, Sobra o que precisa leite, ouvimos, sobra nada. tocamos, sentimos, ou até aquilo de que pensamos que as coisas sejam Ai, feitas. velho. Eu tô me sentindo, Todas essas sabe por quê? Eu tô me sentindo numa aula de biologia, de física mesmo, que a gente fica no fundo batendo resenha e o Experiências seriam professor impressões falsas. Véi, pior que Assim, o vídeo desse o cara, céo velho. Se estrelado tu parar de seria uma prestar atenção ilusão, por um minuto, velho, mesmo que acabou. magnífica. Foi embora. A nossa impressão de que nós Não. temos mãos que tocam Peraí. em objetos seria outra ilusão. Os sons de músicas que ouvimos e gostamos tanto, de Pera novo, aí. uma ilusão do gênio maligno. E assim por diante. Isso significa que as nossas crenças sobre o mundo seriam todas falsas. Ou seja, o demônio de Descartes estaria o tempo todo criando Aí, ó. ilusões na nossa mente, nos fazendo acreditar em coisas que não correspondem. Mas peraí, como é que o demônio de Descartes vai estar nos ensinando, vai estar nos fazendo isso? Se foi algo que ele percebeu, é uma criação que ele fez. E se é uma criação que ele fez, está se aplicando sobre nós, então ele criou o monstro que está nos combatendo, ou ele criou uma definição para o monstro que ele acredita que está nos Porque nós criando, que conhecemos está como mundo nos real. redigindo. A proposta de Descartes pode parecer improvável hoje em Rapaz, dia. tá sem nada. No entanto, Rapaz, nós temos cada vez mais razões para duvidar da nossa realidade. deixa eu ver. Nem sempre esse cenário pareceu tão próximo de nós como agora, Pode, velho. já que nós tivemos um avanço tecnológico absurdo nos últimos anos, o que nos trouxe a internet, supercomputadores, dispositivos nucleares, inteligência artificial, telescópios espaciais, Olá. aceleradores de partículas, Aí. nanotecnologia e mais Olha, uma ó. lista enorme de Até um conquistas. processador. Além disso, nos últimos Rapaz, não anos manda ouvimos link, falar pode muito não, sobre velho. Como é que realidade manda? virtual. Seja pelo desenvolvimento de inteligências artificiais por meio de jogos usando óculos de realidade virtual, ou ainda pela recente proposta do metaverso. Um mundo virtual em que você pode fazer tudo. Ter uma casa, encontrar amigos, ir pro show, comprar objetos, estudar, trabalhar, Aí, se exercitar. A ideia Aí. de uma realidade, Nós- além da que nós conhecemos, Às vezes pode não dá nem soar tempo pra fazer bastante isso. assustadora, já que é um campo desconhecido para nós. Eu não sei Até agora realmente nós só não, velho. conhecemos a nossa Salve, realidade Vaguinho. Eu realmente e não nós sei, ainda não, velho, sabemos mas muito manda pouco sobre o ela. link, não. Em De 2003, o verdade filósofo sueco Nick Bostrom publicou um artigo intitulado Você está vivendo em uma simulação computacional? A proposta dele é baseada em um trilema, que são três The Sims, foi The afirmações, Sims. e nós Tá bom. devemos escolher pelo menos uma Trilema delas. é A foda. ideia de trilema é análoga Trilema. aos dilemas que às vezes nós vivenciamos. A famosa questão sobre ser ou não ser, Tem que criar ou um mesmo grupo, dilemas eu não sei éticos como é que sobre faz, como não. devemos agir numa situação que coloca vidas em risco. Mas ao invés de duas situações difíceis de participo resolver, dos grupos no e eu só trilema entro. nós temos três situações. Eu Por isso que tô as coisas preso ficam na- um pouco mais na Matrix. complexas. As opções que o Nick Já Bostrom era. nos dá são:
Você é 99%. Provavelmente nós seremos extintos antes de alcançar um nível pós-humano. Ou seja, possível? que tenhamos capacidades cognitivas e tecnológicas Eu muito duvido, além não. das que temos hoje em dia. não 2. acredito, não. Qualquer Não civilização seria que tenha matéria, passado não. desse Olha, estágio pós-humano Infelizmente. provavelmente não vai Tá ser vendo? capaz de gerar um número significativo de simulações da sua Retorno história aqui. evolucionária. Isso é, mesmo se alguma civilização consiga adquirir capacidades pós-humanas, ainda assim ela não será capaz de criar realidades que simulem o universo dos seus antepassados. E a terceira e última, Lá ele. nós provavelmente estamos vivendo agora em uma simulação computacional. Essa é a conclusão do argumento. Então, Isso nós é uma loucura, né, velho? Porque você está vivendo em uma simulação. Como é que a gente. Como é que a pessoa percebeu que ela está vivendo dentro de uma simulação? Lá ele. ainda precisamos construir cada etapa que justifica essas opções. Então, para seguir adiante, nós precisamos de 3 ingredientes: filosofia da mente, razões empíricas, isso é, razões baseadas em nossas experiências sobre o mundo, e, por fim, probabilidade simples. O primeiro ingrediente é a ideia de que a nossa mente não depende do nosso corpo material. Então nós podemos continuar existindo conscientemente, mesmo que em um corpo diferente do nosso. Ou seja, não precisamos ser feitos de carne e osso. Nós podemos ser feitos de silício ou metal e ainda manter a nossa consciência. Essa experiência consciente pode parecer ou não É mentira, o silício forma tá de acabando. comportamento humano. Isso não O silício importa. tá acabando. Tudo que nós precisamos concordar é que é possível de gerar estados mentais com experiência consciente subjetiva, independentemente de O onde ou Galegrador, qual diabo. tipo de como esses estados mentais ocorram. O Galegrador. É discutível o que exatamente são esses estados mentais, mas a ideia é que seja uma réplica refinada da estrutura do cérebro humano, pelo menos até um nível das sinapses individuais de um neurônio. Para continuar o argumento, nós precisamos aceitar essa visão sobre a mente, que, em geral, não é controversa. O segundo ser ingrediente metal, envolve né? entender o atual estado das não coisas. precisa- Talvez seja. Especificamente o atual se metal nível foi isso? tecnológico A gente da não sabe. humanidade. A gente Sabendo nomeou disso, nós metal, podemos sempre fazer uma metal estimativa somos de nós. quanto poder computacional É. nós precisamos para criar uma Exato. realidade simulada com seres tão conscientes como nós, seres humanos. Apesar de hoje em dia existir É por isso que a gente inteligências precisa de ferro, tá artificiais vendo? bastante desenvolvidas, Exatamente. nós ainda não Lúcio, criamos manda uma o link mente aí do consciente. Discord, você consegue Por mandar? mais engenhosas que sejam, as Mole inteligências de ferro. artificiais não conseguem pensar por conta própria. Mole de ferro. Elas só simulam É diferente, ações. Pode ser que a nossa tecnologia continue avançando e em algum momento futuro a humanidade seja capaz de criar mentes conscientes. Não importa Robocop, quanto é. tempo isso leve. Isso aí é Sejam algumas diferente. décadas ou quem sabe alguns muitos milênios. Porém, existe a chance de não conseguirmos chegar a esse ponto. Por isso, para fazer uma estimativa conservadora, nós vamos pressupor apenas o nosso atual conhecimento sobre computação e seus princípios. A estimativa de quanto poder computacional nós precisamos para criar uma realidade simulada com seres conscientes é feita com base no poder e custo computacional necessário para replicar o funcionamento de tecidos nervosos humanos em tecidos nervosos de silício. De qualquer forma, o que importa é saber quanto poder computacional nós precisamos para simular o nosso sistema nervoso central e assim estimar o seu gasto computacional. Cada humano simulado iria requerer essa quantia e, além disso, nós teríamos de levar em conta o ambiente em que essas simulações irão viver. As suas casas, as suas cidades, os seus planetas, as suas galáxias. No entanto, nós não precisamos simular tudo isso. Basta fazer algo bom o suficiente para enganar os humanos simulados para que eles não reparem em nada suspeito. E isso é exatamente a mesma ideia dos jogos que nós jogamos hoje em dia. Alguns Aí, ambientes tomei, ó. não são renderizados Falei. até que você entre neles, e isso economiza poder computacional. Nós poderíamos então pensar que talvez cientistas simulados iriam descobrir alguma falha ao fazer observações por microscópios ou quem sabe outras ferramentas. Mas vale Rapaz, eu lembrar pensei que que os nós caras usamos o devem ser insano. microscópio justamente para observar aquilo que não PC podemos ver a olho nu. diferenciado. Então bastaria que os criadores da simulação computacional preenchessem aquele espaço de visão com o que fosse mais conveniente para enganar os cientistas. Na verdade, o controle da civilização base sobre a civilização simulada seria enorme. Eles poderiam mudar até mesmo os pensamentos dos seus humanos simulados, ou ainda implantar memórias, ou até mesmo resetar o mundo para alguns minutos atrás. Os cenários são esses. 1. Se ninguém na simulação perceber nada suspeito, nós não temos nada para nos preocupar. Ué, e 2. agora? Não Se percebeu, alguém hein? estiver próximo a descobrir Já era, ou filho. presenciar Acabou. alguma anomalia na simulação, é possível editar as crenças da pessoa, voltar o tempo no mundo virtual para antes da anomalia, ou ainda, na pior das hipóteses, simplesmente apagar aquele mundo.
Nick Bostrom diz que o custo para criar uma Mas simulação o que é Minecraft é pra pagar o mundo? Como é que é isso aí? da história da humanidade Não seria entendi, algo não. em torno de apaga o 10 mundo, mas elevado a outros. 33 a 10 elevado a 36 operações por segundo para cada cérebro humano coisa, né? simulado. E ele também diz que o poder Vou nem fazer esse computacional cálculo aqui na concentrado de um cabeça pra computador você, com a mas- massa do nosso planeta é de 10 elevado a 42 operações por segundo. Aí, ó. Assumindo apenas o que se sabe Tá sobre vendo? computação e nanotecnologia hoje em dia. Ou seja, usando a tecnologia Ah, atual deixa. para fazer estimativas Apagar. da tecnologia futura, parece razoável supor que seja possível executar uma realidade Ele não tá simulada famoso o no suficiente, futuro. não. Já que se nós conseguimos Os cara- um os cara computador pensou que com ninguém massa ia levar a planetária sério. para cada humano simulado, deixou. então iria até mesmo Os cara sobrar pensou que esse poder cara é doido. computacional. Aí tá aí, ó. Já Porque que se ele são apagasse o necessárias vídeo, ia ser 10 pior. elevado a É, 36 quando operações você por apagar o segundo vídeo, para cada vai mente dar razão ao consciente que tá falando. e cada computador conseguiria realizar 10 elevado a 42 operações por segundo. Isso é 1 milhão de vezes o poder computacional ponto, necessário velho. para simular cada mente. ponto, ele Isso tá se significa fazendo que essas doido. estimativas estão com bastante margem para erro. Daí nós podemos que é concluir o que civilizações futuras terão poder computacional suficiente Não é para aquele criar piadinho simulações da dos seus família ancestrais. maluco. Mas pode ser que nem toda civilização avançada tenha interesse em criar esses mundos simulando seus ancestrais. Talvez nós não sejamos tão interessantes assim. Mas hoje em Aí, ó. dia, muitas Tá vendo? pessoas Não são os fariam uma protagonistas. realidade simulada Vai dos seus entrar ancestrais lá se ele. pudessem. Imagina poder estudar o desenvolvimento das civilizações da história, podendo simular elas diretamente e vendo como elas se comportam. Mas nós não temos recursos para isso ainda. A parte central do argumento da simulação consiste em reunir os dois ingredientes que eu falei até agora no terceiro ingrediente, a probabilidade. Ou seja, Probabilidade. considerando que consciência é independente do corpo e que existe a possibilidade de criar uma realidade simulada com seres conscientes no futuro, então é possível estimar o número de seres conscientes que vivem numa simulação. E nós até temos uma fórmula para isso. Os fatores levados em Aí, ó. conta são o número de Fórmula de civilizações Bhaskara, que que chegarão no as pessoas nível não usam. Verdade, é pós-humano, isso aí mesmo. a quantidade Vamos aí, ó. de simulações de ancestrais que essas civilizações Esse aí, ó. pós-humanas vão Por isso criar que vocês não e o transcrever número a matéria, nem perceber a Matrix. Vocês não estão usando a fórmula de Bhaskara. de seres que pô, tem tenham que usar, vivido velho. Pensa, que não, a gente nunca vai usar a fórmula de Bhaskara. O professor tentando passar para vocês o código da Matrix. numa civilização Sim, como a passando nossa a cal antes e de nós atingir aqui. o nível Vacilando, pós-humano. entendeu? Só um aviso, os próximos segundos Ele não pode do falar a vídeo verdade, vão conter senão um pouco de ele some. matemática. Mas não se assustem porque o resultado é realmente importante. Aí, ó, vai ter Já que matemática. talvez nem toda civilização Corações pós-humana fracos aí. tenha interesse em criar realidades simuladas, nós vamos considerar que F1 é o número de civilizações F1. pós-humanas Ixi, interessadas em criar simulações dos seus ancestrais, F1, que eu tô falando de e Max N1 Verstappen, barra é o Fórmula 1. número de simulações ancestrais de fato criadas pelas civilizações interessadas. Assim nós podemos trocar N barra por N1 barra vezes F1. E com isso a fórmula toma essa aparência. Já virou loucura. Ok, a matemática acabou. Vocês podem voltar a respirar. Como o fator Era só N1 isso. barra seria Eu tá quase 9, morrendo, já que graças a uma Deus. civilização pós-humana Esse teria aqui, poderes computacionais muito durante além do que nós 3 podemos segundos imaginar elevado à hoje, quarta potência. então nós podemos concluir três Nele, possíveis sabe? resultados para a equação. 1. A fração de civilizações Isso só tá humanas que falando, né, agora? sobrevivem para alcançar o nível pós-humano Só tá seguindo o será roteiro. próxima de zero. 2. As civilizações pós Se para ele aí agora, ó, pergunta bem assim, ó, velho, tu sabe onde é que fica o filtro aqui pra beber água? Ah, não, fica por ali. Aí bota ele pra voltar ao assunto. Já era. Que já foi. humanas terão interesse Acabou, filho. próximo de zero de fazer Simulação. simulações computacionais dos seus ancestrais. pesquisei Aí, aqui, Google, não, tá com e A câncer. falou que fração não. de seres com experiências Google falou humanas que que não. vivem numa simulação terá uma probabilidade perto de 1. E isso significa que se as duas primeiras opções forem de fato improváveis, então, muito provavelmente, nós já vivemos numa simulação. E o pior, mesmo que não perdemos. estivéssemos em uma simulação, nós não teríamos como ter a certeza se nós somos a civilização base ou se nós já somos uma simulação computacional. Então, considerando essas estimativas e seus resultados probabilísticos, se nós fôssemos fazer uma aposta, tipo um bolão da realidade, seria muito mais sensato de apostar que nós estamos Jogaram de fato bicho? numa simulação do que ao contrário. Calma, nós vamos voltar ao trilema lá do começo do vídeo. A primeira opção diz que a humanidade provavelmente não irá alcançar o nível pós-humano. Isso não significa que nós vamos ser extintos em breve. Significa apenas um colapso da civilização tecnológica. Nós podemos continuar existindo indefinidamente, só que sem nunca atingir o nível pós-humano. A segunda opção diz que civilizações pós-humanas não estarão interessadas em fazer simulações dos seus ancestrais. Mas para que isso seja verdade, nós teríamos que mudar radicalmente as motivações atuais sobre fazer realidades simuladas, de modo que toda civilização avançada vai convergir para um ponto de desinteresse.
Seja porque ninguém mais tem vontade de criar simulações dos seus ancestrais, ou porque alguém criou leis que proíbem esse tipo de coisa, ou alguma outra razão que eu não sei aqui. Lei pode até Ou ser, seja, mas... no cenário hipotético da segunda Porque é opção, chato. nós teríamos uma civilização bastante diferente da que nós temos hoje. Em termos Uma coisa que não precisa se preocupar é a gente ficar muito inteligente. Isso aí não precisa se preocupar. Entendeu? Não precisa se preocupar, a gente tá fazendo nosso trabalho bem, a gente não vai até passar mesmo notícia. sociais e econômicos, o que pode parecer uma A opção gente 99%, desejável. esqueceu? Agora, a Só terceira nós e aqui da última live opção somos os é a mais protagonistas, curiosa. entendeu? Nós É estamos diferente. vivendo Vocês numa têm que tomar simulação. cuidado. Nós Dentro somos desse cenário, nós protagonistas, estaríamos em um somos nível alvo. de realidade inferior ao nível fundamental da realidade, que seria a realidade dos humanos biológicos em estágio pós-humano. E agora as coisas podem ficar ainda mais estranhas, porque as civilizações Ainda mais? simuladas Não poderiam tem. criar suas próprias realidades simuladas, gerando uma série de níveis de realidade, cada vez menos fundamental e mais distante da sua origem. Aí, Seria velho, como se a a hora civilização de ficar base rico é tivesse agora, criado criar uma sua segunda realidade. realidade simulada. E aí essa segunda realidade cria uma terceira, que por sua vez cria uma quarta realidade. E aí vai. por aí a coisa pode ir bem longe. Nós Eu tô teríamos achando que GTA muitos 6 vai ser nesse níveis nível de aí, viu? Eu realidade, também tô achando. sendo apenas uma delas achando que é uma tudo realidade não simulada, uma que é a da questão de civilização Matrix. base. Um ponto Vamos criar outra importante realidade é que que GTA se o 6. custo para uma Realidade civilização paralela. simulada criar outra civilização simulada for muito alto, Cara que então sabe a muito. civilização base deveria Não, desligar fala, sua desculpa, simulação assim que os simulados estivessem prestes a criar os seus próprios simulados. Agora, Fala, não, tu tá falando que nós tá na Matrix, deixa eu te dar uma enxada aqui que eu quero ver se tu vai transcender a matéria aqui agora. Vai, Capinando acha os logo. códigos lá no... Caso a Acha os gente códigos no nesse- mato lá. Bota o código na enxada aqui. Bota um cheat aqui na enxada, cortar mais rápido, acelerar. nesse momento esteja vivendo numa simulação e nós consigamos desenvolver a nossa tecnologia a ponto de criar Lembrando, realidades galera, simuladas que eu com tava os nossos coxando. ancestrais, então Mas nós é teremos diferente. evidências contra as duas primeiras opções do trilema. Ou seja, primeiro nós não estaremos extintos antes de atingir o nível pós-humano. E segundo, nós seríamos uma civilização pós-humana executando realidades simuladas da nossa própria história evolutiva. Isso ok. significa que nem a primeira e nem a segunda opção do trilema é verdadeira. E por consequência, nós deveríamos aceitar a última, que é a opção de que nós já vivemos em uma simulação computacional. Ainda um outro cenário possível Acabou sem seria uma ter de chegar realidade no- simulada Então nós já é um personagem de videogame, é isso mesmo? Já, pô. Eu quero ser o Kratos, de pode apenas não? algumas pessoas. Ao invés de Rapaz, simular todos os Como é nossos que desbloqueia esse ancestrais. personagem? Isso seria mais barato porque nós precisaríamos Qual que é a simular manha? menos mentes conscientes. E por consequência, menos gasto computacional. O lado The Sims que eu tô estranho falando, disso é hein? que existiriam É. pessoas sombras. The Ou Sims seja, é o jogo criaturas dentro do que jogo. seriam feitas Já apenas são para The Sims simular 30 o já. comportamento humano, Avançado, mas sem cara. consciência alguma. Basta que elas sejam capazes de enganar os humanos conscientes simulados. E você poderia estar rodeado dessas pessoas, e você não conseguiria dizer a diferença. Mas calma, isso é uma hipótese em cima de outra hipótese. Trocar uns quadros bonecos Hoje lá em do- dia nós nem mesmo sabemos se é possível de fato mesmo, né, reproduzir o Se eu comportamento consigo trocar matéria e trocar realidade, eu gostaria de fazer umas alterações ali no jogador do Vasco. Será que tem como? humano sem Vai ser o ser jeito. humano. Um 5. Esse é o famoso teste de Turing, inclusive. Bom, resumindo, Ah, ou resumindo. muito provavelmente nós não chegaremos ao nível pós-humano no futuro, ou se chegarmos, nós não criaremos simulações dos nossos ancestrais. Ou se nada disso for o caso, Então, então nós já exatamente, estamos vivendo pô. numa simulação. Supondo que de Justo, fato nós interessante, pô. estejamos vivendo numa tá simulação pensando mesmo. e que nós Só não pra gente saber conseguimos mesmo. diferenciá-la de uma Toda realidade Isso é verdade atualização- mesmo. Toda atualização é igual o Minecraft. Atualização nova, o Herobrine foi tirado. Aí do Vasco, atualização nova, o Vasco foi nerfado. Aí não pode, pô. Tem que dar pelo menos um buff aí, né? tal. Pô, Que sobre o diferença que Faz pro uma gracinha, Vascaíno? faz Sobre o que pro Vascaíno? Nada. em nossas vidas? No artigo do Brasil, Bostrom, ele tem que afirma mudar que de server, praticamente essa é verdade. nada mudaria caso soubéssemos que estamos numa simulação. Queria nascer outro E server. que quase ninguém ficaria Esse é louco. pra outro Mas será server, que nós não iríamos mesmo enlouquecer? Se você estivesse em uma realidade simulada, o que você faria? Não se esqueça, você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Você não está em uma simulação. Acabou. Aqui já era, Você não aqui. está em uma simulação. E, gente, Você não gente, está em uma simulação. Gente, a gente não tá na simulação. Gente, a gente não tá na simulação. Gente, a gente Vocês não não tá estão na na simulação. simulação. Gente, a Você não gente está na não tá na simulação. simulação. Gente, a gente não tá na Você não está na simulação. simulação. Gente, a gente não tá na simulação. Gente, a gente não tá na simulação. Será que a gente não tá na simulação? Aí a lavagem cerebral começa aí, ó. Aqui já começou a loucura já. Já começou a maluquice. Já começou a maluquice. Cadê Eu o quero- papel aluminio pra ir lá na cabeça? Me dá R$1. Dá real. Eu quero
quero ver mais um aqui, galera.